Bom, vou começar me apresentando aqui. Por que que vocês estão aqui ouvindo eu, né? Quem sou eu para estar ensinando algo para vocês? Mas prazer, pessoal, sou CEO aqui, cofundador da Splitc. Já trabalhei como engenheiro de software no Santander, fui tech lead no Itaú, tech lead na Keitech, que acho que foi o 26º unicórnio brasileiro ali, empresa que vale mais de um bi, né? Fui 10º funcionário lá da Keitech, depois saí para fundar a Splitc, sempre tive muita vontade de empreender, e aí comecei estudando ali os livros Lean Startup, né, Startup Enxuta, vídeos da Y Combinator, comecei, também estudei, vou falar a verdade, também estudei conteúdo bem autoajuda ali, os que dá uma empolgada, mas o que deu muito resultado e que me ensinou mesmo a empreender foram esses livros mais técnicos sobre empreendedorismo, né? Em startup e os vídeos da Y Combinator, enfim. Falar sobre o papo de hoje, pessoal, fiquem à vontade, ela está sendo gravada, então a gente está tirando as reais, mas vamos lá, porque vocês vão receber essa gravação depois, por e-mail. Fica à vontade para participar, tá? Então, só abre o microfone, até hoje nunca virou bagunça, às vezes tem um microfone e outro vazando, a gente coloca no mudo aqui, mas a gente chegou a ter Split Talks com mais de 300 inscritos e nunca tivemos problema aqui, então a ideia é ser interativo. A gente muitas vezes não. A gente coloca um monte de controle, achando que vai, tipo, não deixa o pessoal falar, para falar tem que levantar a mão. Se quiser levantar a mão, fica à vontade, tem a mãozinha aí, mas se não, só abrir o microfone e bater um papo, vai ser legal, tá? Falando um pouquinho da Split em si, hoje a gente está com mais de 200 clientes. A gente é um motor de cálculo, então a gente automatiza qualquer modelo de comissão, remuneração variável. A gente está com mais de 200 clientes, já automatizamos mais de 10 bi de real ali de comissão. NPS 90,5, a gente investe muito pesado em suporte. Tem muito acesso na SPC. Eu acho que isso não é de usuários únicos, né, de acesso mesmo, mas, inclusive, a gente tem crescido cada vez mais, assim, então, sei lá, tem empresas que a gente está para liberar acesso para, sei lá, 24 mil consumidores, por exemplo, de vez em quando. Então, tem picos e altos e baixos aqui de usuários. Falando um pouquinho dos clientes aqui, a gente tem alguns clientes famosos aí, mas falando do que a Splitz faz bem, né, a gente é muito bom em puxar dado de um monte de sistema, jogar isso ali para o nosso motor de cálculo. Por mais complexo que seja seu cálculo, a gente consegue automatizar. Então, tirar do Excel ali, putz, a gente sempre pega um errinho ou outro no Excel, e aí depois a gente consegue dar transparência, né? Fazer um BIzinho ali para o comissionado, quem vai receber o dinheiro, acessar, depois enviar para pagamento no RP. Então, resumindo o que a Splitzer faz, puxar dado, automatizar o cálculo, dar transparência e mandar para pagamento ali, tá? Mas a ideia hoje não é fazer jabá, é trazer conteúdo rico para vocês ganharem novos conhecimentos. Então, estou passando super rápido aqui. Hoje a gente vai falar, já falamos aqui da SPC, etc., né? Então a gente vai falar de três assuntos principais aqui, essa parte de baixo, ó. A gente vai trazer fórmulas matemáticas dos tops modelos de remuneração variável. A gente, inclusive com um exercíciozinho legal para vocês praticarem um pouquinho. A gente vai trazer ali que dá para vocês aplicarem na vida real, assim, falar, putz, essa fórmula aqui combina muito com tal problema que eu quero incentivar aqui na minha empresa ou algo do tipo. A gente vai trazer coisa muito na prática. A gente vai trazer modelos comuns de remuneração variável por áreas e segmentos. Qual é a diferença da fórmula matemática para o modelo? A fórmula é tipo, multiplica o atingimento pelo salário, deu R$ 4.500. O modelo sei lá, se o mecânico conseguiu atingir, fazer várias OS dentro do SLA estimado, ele vai ter um atingimento tanto. Então, o modelo para diferentes áreas é um pouco mais da lógica e a fórmula é mais do dinheiro em si, de quanta grana a pessoa, o comissionado vai receber ali, né? Comissionado ou quem recebe a remuneração, né? A palavra comissão hoje é polêmica, né? Porque entra um monte de encargos, então a gente usa a palavra RV, né? Remuneração variável, porque ela é mais abrangente. Pode ser comissão, pode ser premiação, pode ser qualquer coisa.
E por fim, a gente vai falar boas práticas de empresas de alto crescimento. O que que a gente tem visto aqui que são ótimas práticas para você colocar, que a gente tem visto de empresas que crescem muito, o que que elas estão fazendo ali, tá? Hum, Bora lá para a prática. Espero que vocês gostem, pessoal. É um conteúdo que a gente, ainda que a AI já virou parte da nossa vida, a gente não, a gente preparou esse conteúdo com muito carinho. Então, pensado cada um dos pontinhos, a gente não está usando o famoso AI slop, né? Aquele conteúdo ruim gerado por AI que não contribui tanto. A gente não. Assim, acho que 98% desse conteúdo a gente usa AI para dar algumas ideias e refinar alguma coisa, mas a gente fez com muito carinho, tá? Bora lá. Queria rodar uma enquete rápida antes da gente ir para o conteúdo. Então, queria saber aí, na empresa de vocês, só o time comercial que recebe remuneração variável ou outros times também recebem? Para conseguir votar aqui, tem que clicar na direita embaixo, tem uns pontinhos, assim, aí você clica em poll ou enquete Eu ali. acho que nesse layout novo, Gabi, ali em cima também aparece, ó, no canto superior direito, pessoal. Vejam se aparece tipo um gráficozinho. Ah, legal. Acho que tem um botãozinho ali em cima também agora. Pô, legal. Então, tem bastante empresa aqui que não é só time comercial que recebe. Ah, legal. Aí, Legal, ó, tem um boa, grupo que aparece Renato. assim. Ó, tá bem páreo, hein? 14-13. Pô, legal. Ó, Show. Hum. A gente vai trazer uns exemplos, acho que inusitados, inclusive. Um dos exemplos é uma empresa da Endeavor, né, de alto crescimento também, que fez Endeavor comigo, que inclusive paga remuneração variável até para garçom. Mas a moral da história é que vocês vão ver que, sendo criativo o suficiente, você consegue incentivar a remuneração variável para incentivar comportamento em quase qualquer área ali, se você for criativo o suficiente, né? Mas, pô, legal, tá bem? Metade, metade. 17 votos para só comercial, 17 para outras áreas. Legal. Vamos começar, então, vamos falar das fórmulas matemáticas, começar mão na massa aqui. Vamos para o Excalibur aqui, deixa eu pegar aqui o link do Excalibur. Beleza, show. Então, eu vou começar a entrar na prática aqui. Quais são as fórmulas matemáticas mais comuns, tá? E aí vai variar muito. Por exemplo, eu estou vendo que tem a galera, né, Mário, pessoal aqui do mercado financeiro, é muito porcentagem vezes valor ali, né? Então, o mercado financeiro, que é essa fórmula que é muito usada no mercado financeiro, que é um dos primeiros aqui, tá? É um dos modelos mais simples, começando aqui. Então, você pega ali, eu vendi, eu forneci um serviço de R$ 1.500, eu ganho 2%, 3%, e aí varia pra caramba. Tipo, o mercado financeiro, geralmente é 50-50, aí a remuneração variável vai tipo 20% ali para uma área de mesa de renda variável. Mas essa é uma das formas muito comuns aqui, que é muito simples, tá? Que você pega ali um valor e multiplica por uma porcentagem. Essa porcentagem pode ir variando de acordo com o produto. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Imagina que se eu vender banana, eu ganho 3%. Então o valor da venda vezes 3%. Se eu vender maçã, eu ganho 2,5%. Enfim, tem exemplinhos aqui, né? Tá, maçã de novo, mas enfim, é muito simples. Quais são esse RV de porcentagem de tesouro? Quais são os prós e contras de usar essa fórmula matemática? É muito simples de entender. Tipo, você fala para o seu time comercial, para quem vai receber nesse modelo, fala, ó, tal produto ou tal categoria você vai ganhar tanto por cento, tal categoria você ganha tanto por cento, tal categoria você ganha quanto por cento. Simples assim, tá? E isso também é interessante porque ele alinha o ganho ao tamanho do negócio. Então, se você vende um volume maior, você automaticamente ganha mais. Não tem muito, se atingiu aquele negócio que eu vou mostrar mais para frente, tem outros modelos que ainda que tenham ganhos interessantes de, sei lá, vezes salário, esse tipo de coisa. É, esse aqui, você
tem um ganho infinito, né? Você não atinge uma meta e é aquilo lá que você tem direito, basicamente, né? Então, que é um contra também, né? Então, é, dois prós aqui interessantes também. Você não cria cliff, né? Então, a remuneração variável é isso que eu falei, né? Vai crescendo de forma contínua. Você tem menos incentivo a empurrar a venda para o mês seguinte. Como não é uma meta, já bati a meta esse mês, não vou mais focar aqui, né? É, é um ganho contínuo, vendeu, ganhou. Isso é muito usado também para representante externo, de porcentagem simples, muito usado para, sei lá, ter uma empresa externa. Por exemplo, eu sou uma fabricante de produtos agrícolas. Eu tenho várias distribuidoras, né? Então, empresas que distribuem meu produto, vendendo meus produtos. Esse de porcentagem simples é muito usado, tá? Bastante nesse modelo. E você consegue modular ali. Então, por exemplo, esse produto aqui, quando eu vendo banana, minha margem de lucro é 30%. Se eu pago 3% de comissão, minha margem vai cair para 27%. Então, você consegue calcular a margem de uma forma, bater o olho, você entende qual é a sua margem depois que você vende o produto, sabe? É muito simples. Eu gosto. Pessoalmente, eu gosto bastante dessas porcentagens por categoria aqui. É, manter as coisas muito simples. Mas qual que é o problema dela, né? Então, desse modelinho matemático aqui de porcentagem vezes valor. Meu, se for percentual sobre faturamento e não sobre a margem, pode ser que as pessoas empurrem um mix de baixa rentabilidade. Então, se está mais fácil vender um produto que não dá tanto dinheiro para a empresa, por exemplo, as pessoas podem acabar empurrando um produto que não dá tanto dinheiro para a empresa, que é custoso para a empresa prestar o serviço. Isso aqui é um ponto importante. Às vezes, o vendedor vai vender muito e pode ter um pico de saída de caixa também. Então, você pode ter que desembolsar muita grana, a empresa pode ter que desembolsar muita grana para nesse modelo, porque é um pouco mais imprevisível o quanto você gasta mensalmente com isso. Então, aquelas projeções de fluxo de caixa que as empresas, conforme vão ficando grandes, precisam fazer, isso aqui dá um pouco mais de imprevisibilidade, porque você não sabe muito bem quanto vai ter que desembolsar de comissão de remuneração variável aqui. Tá? Um ponto importante, ela exige regras de estorno em caso de cancelamento ou devolução. Isso é muito perigoso, né? Porque imagina que o cliente não paga, você vai ter pago uma comissão que a empresa não recebeu o dinheiro, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Aí eu trouxe um exemplinho muito usado para representantes parceiros externos e mercado financeiro também, tá? E mercado financeiro. Usa muito, muito, muito. Acho que a principal regra do mercado financeiro, sei lá, renda fixa, eu ganho 50%, 50% fica para o escritório financeiro, que nem eu comentei o exemplo. Beleza. Falamos o primeiro modelo. Tudo bem até aqui? Simples, né? É o modelo mais fácil. Já já a gente vai entrar nos pouquinho mais, que dá um pouquinho mais de nó na cabeça. Dúvidas até aqui? Se quiserem abrir o microfone ou mandar no chat, fiquem à vontade, tá, pessoal? Se tiverem dúvidas de, eu estou usando esse aqui, mas não está tão legal, vai ser legal, porque como a gente tem mais de 200 clientes e eu estou muito perto, né, de muitos clientes, de muitos projetos, eu consigo contribuir bastante para vocês tentarem aplicar na empresa de vocês. Vamos para o nosso próximo modelo, que é quantidade vezes valor fixo. Esse aqui é muito parecido. Basicamente, você troca o percentual por um valor fixo em reais, por exemplo, dólares, enfim. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu sou uma loja de varejo, cada cartão de crédito que eu convencer os clientes a abrirem, eu ganho R$ 50. Sabe quando você vai, né, comprar roupa numa loja, ele fala, vou fazer o cartão da loja. Muito comum esse modelo também, por exemplo. Então, fez, ganhou, fez, ganhou. Regra simples de dinheiro vezes quantidade. Abriu 5 cartões. Isso é muito usado em correspondentes bancários, né? Então, tem um correspondente bancário do banco X. É, eles vão ganhando por cartão, por conta aberta, enfim, muito comum aqui também. Simples, né? Lado bom. Lado bom, prós aqui desse modelo de pagar grana fixa por quantidade. Muito previsível, mas muito previsível, então você sabe exatamente quanto vai receber. É ótimo para atividades de volume, isso é um bom ponto. Esse aqui é muito legal para trabalhos que precisam de muito volume. Então,
Um exemplo clássico é o SDR, né? Não sei quem sabe o que que é um SDR aí, mas é um time comercial hoje em dia, as metodologias meio que modernas, né? Inside Sales da vida, que a gente chama. Ah, geralmente esse tal de SDR, que é o Sales Development Representative, ele ganha por reunião agendada. Então ele vai agendando reuniões e vai ganhando, né, um valor por cada reunião que rolou ali, né? E aí tem empresas que jogam para só se qualificar como um potencial cliente, tem empresas que o cliente compareceu na reunião já está valendo. Esse modelo é bem usado aqui também. Independente do ticket, funciona quando o valor varia muito ou não é visível. Então, esse aqui meio que não depende da margem do produto. Você pode fazer isso aqui sem depender da margem ali em si, porque você tem muita previsibilidade. O problema disso aqui, né? Ele foca muito em quantidade e não em qualidade. Então, por exemplo, né? Acho que no caso do SDR, né? Risco de gaming, que a gente chama. O gaming é o cara jogar com as regras do jogo para ganhar mais dinheiro, o que acontece, tá? Acho que você pode ter uma certeza que quando você colocar uma política de remuneração variável, as pessoas vão jogar com essa regra. É, então, o cara às vezes agenda, convença, força o cara que nem tem potencial de virar cliente a vir numa reunião. Ou forçou muito a barra para o cara abrir um cartão que ele nunca vai usar na vida. Então, esse é um risco real desse modelo aqui. O cara empurrar alguma venda, ele empurrar um negócio que não vai gerar valor para o cliente ou que não vai gerar valor para a empresa. Perigoso, tá? E ele pode desalinhar também, né, se você não calcular bem, né, a margem, mas, por exemplo, cartão de crédito, se você pagar R$ 50 e o cliente nunca usar, talvez você nunca vai ter esses R$ 50 de volta, entre aspas, né? Precisa de critérios rigorosos do que conta e o que não conta para evitar distorção. Então, esse é um exemplo, né? Aqui a gente tem um time de prospecção na Split C, antigamente agendou reunião, ganhou dinheiro. A gente falou, putz, mas agendar reunião não está tão vinculado ao sucesso da empresa. A gente quer que seja um cliente que realmente tenha dor, né? Que a gente consiga resolver a dor para ele. Então a gente começou a só pagar quando o cliente qualifica, tá? Boa. Falamos o segundo modelo aqui. Simples também, muito interessante para alguns casos, atividade de volume. Fica aí na carteira de estratégias, tá? Para vocês, pessoal. Esse é um modelo bem interessante também. Lembrando que não precisa decorar. Se quiser anotar, fica à vontade, mas a gente vai mandar essa gravação para vocês também. Beleza. Vamos lá. Fica à vontade aí. Alguém ia falar alguma coisa? Se não, vamos embora. Vamos para o modelo agora, que é, boa, atingimento de meta vezes salário. Este aqui, geralmente não. Salário, né? Salário é um negócio que geralmente é para CLT, tá? Isso aqui é muito usado para colaborador mesmo. CLT, que tem um salário fixo, você multiplica o salário pelo atingimento de meta. Não faz sentido para representantes externos ou assessor financeiro de mercado financeiro. Esse modelo não faz tanto sentido, mas ele é muito usado em outras empresas, assim, empresas mais padrão, né? Então, time comercial, CLT ali, como que ele funciona, tá? Super simples. Então, imagina que eu tenho um vendedor lá, que tem um salário de 2.800, atingiu 80% de uma determinada meta, sei lá, minha meta era vender 100 mil no mês, sei lá. É, Vendi 80 mil, atingi 80%, multiplico um pelo outro, ganhei R$ 2.200. Tá? O que é legal, o que não é legal desse modelo? É simples de projetar e comunicar, então assim, o vendedor não vai ter dificuldade, né? O colaborador, vendedor ou não, isso aqui não é só para comercial, né? Mas é fácil dele entender, tá? É, o Lucas fez uma pergunta interessante aqui. Além do cálculo, o sistema também gera alguma carta personalizada para envio ao colaborador? Boa pergunta. A gente, falando sobre a Split C, então, ele perguntou se a gente consegue enviar algum documento ou carta. A gente tem umas funcionalidadezinhas, assim, que conseguem mandar um documento para ele assinar, falando que concorda com o cálculo que a gente fez, ou com a política comercial. A gente tem umas funcionalidadezinhas para mandar um documento, sim, para os parceiros. Boa pergunta. Boa. O legal aqui do atingimento de meta com salário também, né? Ele escala linear, então ele
não tem um cliff ali, né, um tanto por cento você ganha tantos reais. Fica simples ali. Cliff é o penhasco, né, digamos assim. Ele é muito bom para funções de receita indireta. Isso é um bom ponto de entender. Então, quando tem forte componente de colaboração. Então, por exemplo, quando uma determinada equipe, ela não necessariamente tá diretamente ligada ao determinado resultado que você quer incentivar, ela é meio indireto, você pode usar esse modelo aqui. Vou dar um exemplo. Para vendedor, muitas vezes ele está vinculado diretamente ao resultado. Para um time de desenvolvimento, por exemplo, você quer pagar um PLR ou se a empresa bater uma determinada meta, você quer pagar para o time técnico de back-office. Esse aqui é muito usado, porque no todo eles fazem parte daquela, né, da empresa, mas às vezes é muito difícil você coligar, né? Pô, como que você pega uma área que, sei lá, essa que eu falei de exemplo, de desenvolvedores e pagam uma remuneração variável para incentivar um determinado comportamento. Essa é uma regra padrão. Acho que sendo criativo o suficiente, você consegue pensar em coisas mais específicas. Eu vou falar um exemplo já já. Mas, se você não tiver ideia nenhuma, na dúvida, pode seguir esse caminho aqui, tá? Para essa determinada área. Qual é o ruim? Pro mesmo, às vezes as pessoas podem ter o mesmo desempenho, mas quem tem um salário maior recebe mais grana. E pode virar discussão, né? Então, não é tão bom por conta disso. Ele depende muito da qualidade do processo para definir a meta. Então, é, imagine que é uma meta em grupo, tem o famoso sandbagging. Então, fazer sandbagging, né, que é aquelas sacos de areia, né, é você deixar uma meta muito fácil para você atingir e ganhar dinheiro fácil. Então, ou então fazer uma meta inalcançável acaba sendo fácil aqui nesse caso. Hum. Ele tem menos conexão direta com o valor que gera para a empresa ou margem do negócio. Então, não é vender mais, ganhar mais. É meio que, depende de que meta que você coloca aqui do salário, pode ser um negócio meio genericão ali, que não vai estar diretamente vinculado a resultado. Um ponto. CLT é meio chato. Eu não é conselho jurídico, tá, pessoal? Mas pode ser que você precise pagar metas cheias durante férias. Então, se é uma meta com comissão tradicional, que entra na folha, INSS, né? Pode ser que você precise, não é conselho jurídico, mas pode ser que, se você for fazer esse modelo aqui, você precise, tipo, a pessoa saiu de férias um mês inteiro, ou saiu mais de tanto por cento, você precisa proporcionalizar, né? Então, você pega uma média de quanto ele atingiu nos últimos meses, a Juliana falou ali, conhece bem. A gente já calculou de todos os jeitos, tem empresa que faz isso aqui, tem empresa que não faz, a gente segue o que a empresa, a gente automatiza do jeito que a empresa gostaria, basicamente, né? Aqui na plataforma da SPC. Boa. Tem Tem mais três modelinhos, três fórmulas matemáticas que são bem usadas. Umas são bem legais aqui. Estamos chegando nas mais legais daqui a pouco. A próxima é muito parecida, tá? É quase a mesma coisa, só que a diferença é que ao invés do atingimento ser um percentual simples, você tem atingimento com pesos. Atingimento de meta com pesos. Essa é a diferença da de cima para de baixo. É a mesma coisa, a mesma coisa. A diferença é que você pode colocar um pouquinho mais de complexidade no cálculo, caso tenha mais coisas que são importantes para a pessoa atingir. Então, imagina que você quer incentivar 60%, a coisa mais importante de todas, 60% vai ser o faturamento. O quanto de faturamento aquele vendedor atingiu. 20% vai ser cancelamento. Se ele teve, sei lá, zero cancelamentos no mês, ele atinge 20% dessa meta de cancelamentos. E os outros 20% sei lá, uma avaliação de performance. Aí, não gosto muito, né, de coisa subjetiva, mas tô dando só para dar um exemplo. Então, você coloca esses pesos no quanto cada meta tem. E aí você basicamente pega esses pesos. Então, ó, imagina que a primeira meta, né, sei lá, faturamento aqui, que é o peso maior, 70%. Esse caso tem só dois, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, que tem dois. Então, o salário da pessoa era 2.800.
de cancelamento, vai. Ele atingiu 130%, então. Não, vai, cancelamento não tá. Deixa eu pensar outro exemplo. É, ele. Imagina que é, sei lá, ativação de cliente. Imagina que vender mais é tão importante quanto atingir mais clientes. Eles chamam isso de positivação. Então, você imagina que a meta dele era positivar 10 clientes novos. Então, ele colocou a meta de 30% para atingir 10 clientes. Nesse caso, ele ativou 13 clientes. Então, ele bateu 130% dessa meta em específico aqui, desse peso de meta. E aí, o atingimento 2, que é o faturamento, ele atingiu só 30. Nota que não é tão bom, porque a meta mais importante, que é o 70%, ele atingiu só 30%. Então, provavelmente o atingimento dele vai cair pra caramba, né? Então, basicamente, você vai pegar aqui o peso vezes o atingimento, então esses 130 vezes o 30 aqui, mais aí soma o segundo atingimento de meta, ele atingiu só 30 da meta que é mais importante de todas, que representa 70% da meta, você multiplica esses dois aqui. Ó, olha como caiu o atingimento dele. Ele tinha batido da primeira meta, que é menos importante, que é só 30% de peso, ele tinha atingido 130. Da segunda meta, que é a mais importante de todas, ele bateu só 30. Então, ó, o atingimento final ficou 60. Por que que isso é importante? Você consegue brincando ali para as coisas que são importantes. Ah, vou colocar ali que o faturamento, que é a coisa mais importante, vou colocar 70% do peso. É, ativação de cliente, vou colocar 30, que é, ainda que seja importante, a gente quer atingir, pulverizar mais o nosso produto, não é a coisa mais importante. Então, visto, né? Então, nesse caso, pega lá o salário, multiplica por aqueles 60% ali que a gente atingiu, vai dar 1.600. Estou passando um pouco rápido, mas a gente vai fazer um exercício na prática para vocês conseguirem memorizar, tá? Vocês vão abrir a calculadora aí no computador de vocês e vão fazer algo na prática, tá? Vamos lá. Eu vou passar para os dois últimos modelos aqui. Aqui o que muda, ó, nota que é o target, tá? Então, aqui é a mesma coisa do de cima, só que o que muda é o salário muda, vira target, tá? Já explico o que é target, veio uma perguntinha. Ó, Rafael, nesse modelo, existe um gatilho mínimo para pontuar? Exemplo, 70%, o que vocês acham disso? Ótima pergunta, Rafael. Sim, tem bastante empresa que faz. Isso é muito comum, eu pensar. Já vi muito, eu tô lembrando aqui. Hum, Muitas vezes, uma meta pode invalidar a outra. Isso eu já vi bastante acontecer, tá? Super comum, Rafael. Então, vou dar um exemplo prático. Imagina que eu só posso pagar remuneração variável se o EBITDA da empresa ficou maior que 10%, se ela está com lucro, por exemplo. Ou PLR, né? Isso é muito comum usado no PLR também. É comum sim você colocar, ó, mas só tá valendo, só tem direito a ganhar 1 centavo se esse atingimento aqui passar de 70% ou algo do tipo. Senão invalida. Super comum, muito legal. Então, meio que a técnica aqui é ver o que você quer incentivar, o que faz sentido, e mas essa técnica bem interessante, o pessoal usa bastante. Você pega a meta mais importante ali muitas vezes e fala, ó, se ele não atingir esse mínimo aqui, vai zerar a meta, o atingimento vai para zero. Boa, ótima pergunta. Muito boa, Rafael. Então, esse penúltimo modelinho matemático, modelinho não, fórmula matemática, a gente está mudando o salário para target. Qual que é a diferença? Meu, ao invés de você pegar o salário e multiplicar, é a mesma coisa, exata a mesma coisa, só que ao invés de você pegar o salário, você pega um tal de target. E você define uns targets ali por cargo, ou algo do tipo. Então, por exemplo, o target aqui, se a pessoa bater 100% da meta, eu quero que ela atinja R$ 5.000. Esse é o target. Então, se ela atingir 100% da meta, quanto dinheiro eu quero que ela ganhe? Então, você consegue fazer um negócio mais artificial, não vinculado a salário, porque salário a gente tinha visto aquele problema, né, de quem tem mais salário recebe mais dinheiro. Se você tem um target ali, você consegue definir mais com o seu critério. Então, é uma boa prática, pode ser que seja uma boa prática para muitos cenários você trocar o salário por target, tá? Que aí você consegue ter mais previsibilidade. Então, se todo mundo do meu time comercial bater a meta, eu vou desembolsar em média. Imagina que eu tenho 10 pessoas com target de 5.000.
10 pessoas com target de 5 mil. Se todo mundo bater a meta, 5 mil vezes 10, eu vou desembolsar 50 mil de comissão ali de remuneração variável. Então você tem um pouco mais de previsibilidade, tá? Um target. E aí a conta matemática é exatamente igual. E aqui tem um termo importante, né? Que é o on-target earnings. Esse termo é um pouquinho complexo de entender, mas vou tentar explicar de uma forma simples. O on-target earnings significa seu salário mais a comissão, quanto você ganha de dinheiro se você bater 100% da meta. Então, imagina que eu tenho um salário de 4 mil e meu target eu tenho aqui, ó, vamos pegar um exemplo, salário é igual a 4 mil e o meu target, se eu bater a meta, é 5 mil. Meu on-target earnings mensal vai ser 9 mil. Se eu bater 100% da meta, mais meu salário vai ser 9 mil. Aí eles usam muito, esse termo é muito usado nos Estados Unidos, então eles fazem, nos Estados Unidos é muito comum salário anual, né? Então você pega esse 9 divide vezes 12, 108 mil. Então, se eu bater as metas todos os anos, com o salário de 4 mil e target de 5 mil, eu vou ganhar 108 mil no ano. Tá? É quase que o alvo, o target é o alvo, na verdade, Raquel, ela perguntou aqui, seria o alvo? É um pouco, a única diferença do alvo é que você soma o salário no target earnings, tá? Então, quando você vai fazer uma proposta para um comercial, é muito comum você falar, ó, seu OTE, tipo, você vai fazer uma proposta de emprego, né, para um novo comercial. Você fala, seu on-target earnings, né, se você bater a meta, você vai ganhar tanto no mês, porque tem o seu salário fixo mais seu target aqui. Então, é um termozinho moderninho aqui que a galera usa, né? Mas é interessante saber, porque é, você soma lá o salário com o target, e aí a pessoa que está sendo contratada tem uma noçãozinha de quanta grana ela pode ganhar. Beleza. Ufa! Tá bem nerd, denso o papo, né? Mas vamos para a última fórmula matemática, e aí a gente vai falar um pouco mais de modelos, que é um negócio mais simples, precisa quebrar um pouquinho menos a cabeça do que fórmula matemática, tá? Múltiplo vezes target. O que é target? A gente aprendeu que é um número artificial definido pela própria empresa. Então, se falar o comercial, se bater meta tal cargo, vai ganhar 4 mil. Então, target a gente já aprendeu o que é. A empresa define ali. O múltiplo, você coloca uma tabelinha. Vou dar um exemplo prático aqui. Você coloca uma tabelinha que você vai multiplicar o target. Ao invés de você multiplicar pelo atingimento da meta, você multiplica por um múltiplo. Você faz uma continha antes de multiplicar aquele target, o dinheiro do target, os 5 mil. Ao invés de você multiplicar pelo atingimento da meta, você multiplica por um múltiplo. Por que que isso é interessante? Se você tem um time grande que precisa de previsibilidade financeira, de quanto você vai pagar de remuneração variável, isso aqui dá uma previsibilidade muito grande. Por quê? Não existe um caso que o cara bateu 500, sei lá, uma meta não estava bem calibrada, o cara bateu 500% de uma meta, você vai ter que multiplicar 500 por 5 mil, do nada você teve um spike, 500% vezes 5 mil, 500%, vai ter que desembolsar para uma pessoa 25 mil. Não existe esse spike. Basicamente, você vai rodar uma tabelinha falando, ó, se você atingir até 50% ganha nada. Aí é o, né, pergunta, inclusive, fazendo vínculo com a pergunta do Rafael. Ah, se você atingir de 50 a 60, vai ganhar o target vezes 0,3. Então, nesse caso, imagine que eu atingi 60% da meta. 5 mil de target vezes 0,3, ganhei 1.500. Aqui fica muito mais previsível, porque se o cara bater mais de 100, 120% ali, eu vou pagar 1,2. E é isso. Target vezes 1,2. Então, se eu bater 1 bilhão por cento de meta, eu vou ganhar 5 mil vezes 1,2. Lado negativo, pode ser que vendedor empurre venda, né? Dependendo da forma que você estruturar, nessa estratégia aqui, você pode ser que a pessoa, já atingi meu limite de quanto eu posso ganhar de grana esse mês, vou empurrar coisas para o mês que vem. Então, se for uma estratégia mensal, né? Mas ela é muito interessante para dar previsibilidade, se é isso que sua empresa está precisando no momento, tá? A diferença, então,
Qual que é a única diferença desse para esse aqui, então? O atingimento de meta com peso, você vai multiplicar um percentual vezes o target de dinheiro. Só que é infinito, o quanto a empresa pode desembolsar. O múltiplo vezes target, você tem bem definidinho ali, faixazinhas, que você vai multiplicar, tá? E por aí vai, lembrando que não é um ou outro, você pode ir combinando várias estratégias, né? Então, muitas vezes você usa múltiplas estratégias, uma para cada área, ou você vai combinando, aqui eu vou usar target, aqui eu vou usar salário, aqui eu vou usar meta com peso, enfim, muito comum você ir combinando. Pessoalmente, não gosto de deixar muito complexo, porque senão o vendedor desiste de entender, não sabe o que é o que, mas estou trazendo essa caixa de ferramentas para vocês irem aplicando na empresa de vocês, conforme vocês querem, tá? Vamos fazer um exercíciozinho, super rápido aqui. Exercício um. Vamos lá. Então, imagina que o vendedor tem uma meta de vender 60 mil reais ali. E essa meta de vender 60 mil tem um peso de 70% no atingimento final. E aí ele tem uma meta de ativar 30 clientes, que tem um peso de 30% no atingimento final. Então, quantos reais ele faturou de venda ali é 70% da meta e vender para clientes desculpa, faturar é 70% e ativar clientes é 30% do peso. E aí ele vendeu 65 mil e ativou 35 clientes. Qual o percentual de atingimento final desse vendedor? Bora fazer aí. Vou fazer aqui no meu caminho. Mandei aí no chat. Se você quiser para facilitar, a fórmula matemática de atingimento é esta aqui, o exemplo, tá? Vou deixar um pouco mais aqui. Esse é o exemplinho da fórmula matemática aqui, tá? Então, o atingimento final, a fórmula matemática é essa aqui. Vou dar um tempinho para vocês fazerem o exercício, então. Vejam se vocês conseguem entender. Hein? 70% do peso da meta é o faturamento, 30% é a ativação de clientes, e ele atingiu essas coisas aqui, ó, 65 mil, e ativou 35 clientes. Podem mandar no chat, viu, galera? Se vocês não souberem, esse primeiro eu faço com vocês, é o segundo. Deixa eu ver. 110%, ó, Frederico. Vamos ver? Deixa eu corrigir aqui. Vou dar mais uns minutinhos para vocês praticarem. É, e aí eu já faço a correção. Tá? Ó, tá todo mundo mandando 110, parece que tá certo, mas eu ainda não corrigi. Vamos corrigir junto aqui agora. Só dar mais um minutinho. Beleza, bora corrigir então. Vamos corrigir aqui. Vamos fazer aqui o exercício junto, para ver se está certo. Ó. Vamos lá. Então, ó, a meta de faturamento é igual a 60K, né? E atingir 65K. Então, atingimento sem peso vamos lá, divide um pelo outro, né? 65 mil por 60. Então, eu atingi 108% dessa meta aqui, mas ainda não multipliquei por peso, né? Beleza. Aí, atingimento com peso, eu preciso basicamente multiplicar pelos 70% esse atingimento aqui, tá? Então, eu bateria 108, eu vou multiplicar aqui. Então, 108,33 vezes 70%. Então,
com peso, né? O que eu vou somar no final, né? Deu esse 75%. Agora, bora ver a meta de ativação de cliente, igual a 30, atinge 35, aí atingimento sem peso, vamos pegar aqui, ó, dividir 35 por 30, dá 116%. Aí multiplico atingimento com peso, né? Multiplico pelo peso, que é 30%, vezes 30%, 35%. Beleza, soma esses dois aqui, ó, esses dois atingimentos com peso, ó, parece que a galera acertou. Então, 35 mais 75, 83. Legal, certinho. Então, atingimento final é igual a 110% e 83, 110,83%, tá? Então, esse cara bateu. E aí, exercício 2. Se o target desse vendedor é R$ 1.000, qual vai ser a premiação dele ali no fim do mês? Aí, é simples, né? Então, quem quer mandar aí no chat, tá fácil essa, né? Vai ser, eu vou corrigir esse, tá? Mais simples, mas basicamente, milão, vezes esse atingimento, né? Vezes mil, mil e 1.108. Então, a resposta do último exercício aqui, se o target dele é 1.000, multiplica pelo atingimento final de metas. É isso, tá? Então, se a gente validar aqui as respostas, é isso mesmo, 110. Então, pego aqui 108 vezes 70%, deu 75. Eu pego o atingimento da ativação de clientes e, por fim, multiplico pelo target, tá? Então, certinho. Pessoal, mandou ver aí. Show! Muito bom. Ufa, falamos bastante de fórmulas matemáticas, vai ser legal para eu deixar aí no arsenal de ferramentas para vocês irem usando. Vamos falar um pouquinho agora, na parte final aqui, vamos falar um pouquinho de modelos comuns para diferentes áreas e segmentos, tá? Então, aqui, aqui, não vai dar para passar em todos, porque a gente não vai ter tempo, temos só mais 12, aí, uns 12 minutinhos. A gente, vamos começar. Qual que é o ponto importante aqui que eu quero que vocês entendam, né? Sendo criativo o suficiente, qualquer área pode ser incentivada. Então, não é. Eu estou dando vários exemplos do time comercial porque é o mais fácil e o mais comum que vem à cabeça. Mas é muito comum você conseguir pagar para qualquer área. Eu vou mostrar exemplos práticos agora para vocês desses modelos, tá? Só tomar uma aguinha aqui. A gente já viu, por exemplo, mecânica e funilaria. Meu, por exemplo, geralmente é muito focado em produtividade. Então, você vai pegar ali, vai colocar uma meta com OS, né, ordem de serviço atendida, percentual do valor faturado, então, produtividade. Então, horas faturadas versus gastas. Então, por exemplo, eu cobrei 20 horas e consegui gastar só 8. Então, meio que já vimos isso por aí também, acontece às vezes. É, Restaurante, você fala, meu, restaurante, como que eu consigo pagar remuneração variável para um restaurante? Esse é um caso interessante porque tinha um empreendedor da Endeavor, ele divulgou isso aqui numa palestra bem interessante. O que ele fez? Basicamente, ele falou, pô, hoje, quando está faltando um produto vamos falar, problema e depois como eu incentivo para resolver esse problema. Então, pô, aqui no restaurante toda hora fica faltando produto. Então, falta farinha, falta não sei o que lá. E hoje só eu que sou dono tô tocando isso, meu. O que que eu faço para conseguir fazer esse restaurante começar a andar mais sozinho, depender menos do dono, né? E era assim, era um restaurante que estava crescendo rápido, várias redes e tal. Aí ele começou ele quebrou a cabeça, né? Ele falou, meu, como eu incentivo as pessoas a conseguirem reportar e deixar esse processo mais fluido, né? O que que ele acabou fazendo? Ele falou, pô,
Ele criou um formulário no Pipefy, muito interessante, formulário no Pipefy, que ele é um softwarezinho que você consegue automatizar fluxos, chamar, mandar e-mail, fazer fluxos, tipo um N8N ali, que você consegue automatizar umas coisas. Ele criou um formuláriozinho e quando o funcionário reporta um item faltando, então, só tem mais 3 unidades de tal item, ele ganha uma graninha. Então, se ele reportar no mínimo 2 produtos no mês, ele ganha, por exemplo, né, ganha R$ 10 e reportou ao menos 2 produtos que estavam prestes a acabar no restaurante. E aí ele já criou no Pipefy, ele criou uma esteirinha que já mandava e-mail para os fornecedores para comprar esse material, ficou muito louco assim. Então ele conseguiu escalar, né, deixar de depender do dono para esse processo de compra de material e foi criativo o suficiente para incentivar. Olha como coisa diferente da nossa realidade, né? Pessoas de restaurante muitas vezes muito pouco tech, né? Super pouco tecnologia, né? É, e acho que é um exemplo clássico de como você consegue incentivar, né? Para diferentes áreas, né? Advogado, já pegamos, saving tributário, muito comum, tá, para advogado. Então, se você ia gastar tanto de imposto e você conseguiu economizar 50 mil de imposto, o advogado fica com 10% disso, 5 mil, por exemplo. Então, exemplinho clássicos aqui. Tem um caso da Split C, que é muito legal, que eu gosto sempre de trazer. Isso mudou um pouquinho o jogo aqui na Split C, que é um exemplo bem legal. Vou trazer esses modelos, agora eu vou trazer o de SaaS, né, que é Software as a Service. Hum, Qual era o problema e como que a gente resolveu? O problema era, eu queria deixar os meus clientes felizes o mais rápido possível, só que às vezes a implementação pode levar um tempinho, alguns meses, algumas semanas, alguns meses. E não é legal, né? O cliente pagando pelo nosso software e não usufruindo, né? Não usando. Porque a implementação do nosso software é bem complexa, assim, a gente precisa pegar umas planilhas malucas, assim, dos clientes, pegar, revirar a fórmula, entender um monte de coisa, muita complexidade, entender do business dos clientes e configurar isso para automatizar esse processo dentro da SplitC, né, esse cálculo dentro da SplitC. Falei, pô, será que eu consigo ter uma remuneração variável com mais rápido o meu time de implementação deixa o cliente, mais dinheiro ele ganha? Então a gente criou um modelinho que foi um sucesso aqui, que é basicamente se o meu time de implementação consegue deixar o cliente feliz, né? E não necessariamente implantar o projeto inteiro, mas a gente quebra em partes, a gente chama de plano de cálculo. Então, se eu automatizei tal time, ou tal time, ou tal time, a gente quebra em planos de cálculo ali e vai automatizando. Mas se o nosso time conseguiu deixar o cliente feliz em menos de 30 dias, a gente chega a pagar quase uma mensalidade inteira de premiação para esse pessoa do time de Customer Success, né, que implementa. Então, o pessoal começou a ficar muito incentivado a querer deixar o cliente feliz o mais rápido possível, porque isso gera uma satisfação para o cliente, gera uma mensalidade ali, né, quase uma mensalidade ali que ele ganha. Então, é um dinheiro muito relevante, muitas vezes, para o nosso time de implementação, né? Então, a gente foi criativo, quebrou a cabeça para montar esse modelo, e aí, deixou em 45 dias, ganha outro percentual ali, em 60 dias. Então, a gente chama de aha moments, né, que é quando deixa o cliente feliz. Esse aha moment, só para resumir, o que é esse deixar o cliente feliz, né? São 2 momentos hoje, que é quando o cliente percebe o valor da plataforma. É que o primeiro momento é quando o cliente, ao invés de ter que gastar horas ali no Excel calculando a remuneração variável de vários times, etc., ele basicamente aperta um botão ali na SPC e o cálculo acontece magicamente ali, então a gente automatizou o processo. Então, fazer o cliente fazer esse processo a primeira vez é um aha moment, que a gente chama. E o segundo é quando libera acesso, né? Os colaboradores passam a ter visibilidade, transparência ali do quanto eles vão ganhar, etc. Esse é o segundo aha moment, que é uma segunda entrega de valor. A gente quebrou esses 2 momentos. E para nós foi game changer, assim. Então, olha como diferente, né? Pô, você fala, pô, vou pagar. Geralmente a gente só pensa em remuneração variável como comercial, né? Comercial, mas, pô, quando você é criativo o suficiente, você consegue incentivar qualquer área, tá, pessoal? Falar um pouquinho, então, olha como você consegue incentivar a área de implementação, né? Então, tem vários exemplinhos. A área de operações, né, digamos assim. Então, restaurante, você consegue criar um fluxozinho para a galera ajudar a reportar item que está acabando de estoque. Mecânico, funilaria, falei do software as a service aqui, o time de implementação. Time de marketing é um pouco mais comum, né? Você tem geralmente ali prospecção, vou ter que passar um pouco mais rápido aqui, mas muito comum aqui esses modelos de marketing.
prospecção outbound, então o time vai ali agendando reuniões, ganha uma graninha por lead, ou às vezes até uma percentual, né, se virar cliente, né? Comercial é chato, né? Mas é o mais comum que tem. Muito comum você pegar um CLTzão ali padrão, vai usar muito percentual de atingimento, com peso, usa pra caramba. Nem vou entrar tanto no detalhe matemático, a gente já foi bem denso aqui. Muito comum para CLT, tá? Vendedor loja física, é muito comum usar nota de atingimento, múltiplo da loja. Então, se a loja bater uma meta, muito comum também a galera usar o desvio de caixa. Então, o desvio de caixa deduz da meta, é uma técnica muito interessante também, tá? De loja física, varejo, é uma técnica super legal. Escritório financeiro, que eu estava comentando, né? Geralmente muito percentualzinho, vai dividindo ali, ó. 50% fica para o escritório, 50% para o agente de investimento. Nesse caso aqui tem a mesa de renda variável, que ganha tanto por cento. Eu vou pagar um mínimo garantido ali de comissão, né? Porque no escritório financeiro, geralmente, a pessoa entra ganhando R$ 0, mas o escritório muitas vezes complementa o mínimo ali de comissão. Então, comercial é um pouco mais o mesmo, mas também dá para ser bem criativo aqui se você juntar as técnicas que a gente está mostrando. E para finalizar, a representante PJ, que quando você calcula a remuneração variável para outras empresas, né? Tem alguns desafios bem interessantes. Então, se a gente pegar a construção, a gente vai pegar no máximo 7% ali para a cadeia inteira para ser dividido. Então, quando um apartamento é vendido, geralmente 3 a 4% vai para o corretor, 1% vai para o coordenador dele, 0,5% vai para o superintendente, diretor e tal. Meio que construção civil, esse é o modelo padrão, quase todas usam diferentes percentuaizinhos aqui, e aí você pode ir brincando com premiações. Então, se você ativar um cliente que estava desativado, você ganha R$ 1.000 a mais, a menos, aí vai dar estratégia de cada empresa para imobiliária e construção. Distribuição aqui, muito comum ter canais autônomos ali, percentual fixo por produto, que eu estava falando, né? Então, vocês estão notando que quando é empresas, né, quando você está pagando, não é um colaborador CLT, empregado ali, é uma empresa que você está pagando, é muito porcentagem, né? Então, você vai brincar ali muito com as porcentagens, dependendo da margem do seu produto, né? E vamos finalizar nos 2 minutos finais. Pessoal, fique à vontade para mandar dúvidas, abrir o microfone. A gente passou meio rápido aqui, meio denso o conteúdo, mas se alguma coisa ressoou, se você sair com alguma técnica aqui que você falou, putz, isso faz sentido para o negócio, para mim, o objetivo já está atingido, tá? Vou passar para os slides finais aqui. E legal, legal, fico feliz. Eu tenho que trazer muito prático, né? Eu, como programador, né? Não sou o melhor orador, talvez, né? Falo rápido e tal, conteúdo denso, mas eu gosto muito de saber coisa prática. Legal, feliz, pessoal. Obrigado por estar aí falando complementando aí no chat. Bom, eu vou ter para finalizar, pessoal. Eu sempre gosto de trazer um caso real de alguém que aprofundou a carreira em dados na Split C. Então, tem uma pessoa, né, que é parceira nossa, que uma vez eu perguntei na prática, eu falei, você conseguiu tal emprego, parabéns, né? Conseguiu um emprego em tal área. Ele falou, eu falei, dúvida rápida, você conhecer a Split C ajudou, né? Ele sabia mexer bem na Split C. E aí ele falou, foi o maior diferencial, foi conhecer a Split C, né? Se a sua empresa tem cálculo complexos, a gente pode liberar um acesso na plataforma Trial aqui. Eu vou deixar um QR Code aqui, ó, para você fazer parte da nossa comunidade. Se você achar os administradores dessa comunidade, pode chamar a gente. Mas a Emanuele perguntou o telefone do comercial nosso. Ivo, o que a gente. Acho que a gente pode. Manda o meu aqui, ó. Tá no mudo aí, Ivo. Vou passar o do Barcelos aqui. Show. Se vocês tiverem curiosidade em conhecer um pouco mais da Split C, a gente vai mandar o telefone aqui no chat do Barcelos, que é o nosso time, é um dos primeiros contatos aqui do nosso time comercial. O Ivo vai passar aqui no chat. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, fique à vontade. Eu estou lá também como administrador, só me procurar lá. Pessoal, agradeço aí. Fico feliz que vocês gostaram do conteúdo. A gente prepara com muito carinho para ser o mais didático possível. É isso. Obrigado, pessoal. Uhul. Valeu. Boa, Aí, valeu, pessoal. Nos vemos na 25ª edição, mês que vem. Lembrando que na última quarta do mês, às 10,
temos esse conteúdo aí especial para vocês. Nos próximos Incrível. dias, acredito que amanhã a gente manda a gravação e os slides também. Beleza? Tchau, Valeu, tchau, pessoal. Ótima quarta.